Bíblia só tem um caminho para a salvação. Ela diz: deixe o perverso ou o ímpio o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Isaías capítulo 55, versículo 7. O pecador trêmulo teme que Deus não o aceite. O cristão que havia abandonado a fé, agora arrependido, duvida que Deus possa esquecer dos seus pecados. Nosso versículo, porém, nos lembra de que aqueles que voltam ao Senhor são recebidos com misericórdia generosa e perdão abundante. Isto pode ser ilustrado em uma história que volta à tona periodicamente ao longo dos anos. Uma história onde os detalhes mudam, mas a mensagem permanece. É sobre um filho rebelde que saiu de casa, foi para Nova York, viveu em pecado e vergonha e, por fim, acabou na cadeia. Depois de 4 anos na prisão, ele foi liberto e queria desesperadamente ir para casa. Entretanto, ele era torturado pelo medo de que seu pai não o receberia. Ele não conseguiria encarar a decepção de ser rejeitado. Por fim, ele escreveu ao seu pai, sem escrever o remetente. Ele escreveu ao seu pai sem colocar o remetente. Disse que estaria no trem na sexta-feira seguinte. Se a família o quisesse de volta, devia amarrar um lenço branco no carvalho na frente da casa. Se ele não visse o lenço branco, quando o trem passasse, seguiria em frente. Agora, ele estava no trem, calado e isolado, tremendo e temendo o pior. Acontece que um cristão estava sentado ao lado dele. Depois de várias tentativas frustradas, o cristão finalmente conseguiu fazê-lo se abrir e contar sua história. Agora eles estavam a 50 milhas de sua casa. O pródigo, voltando, variava entre o medo e a esperança. 40 milhas. Ele pensava na desgraça que trouxera a seus pais e como partiu seus corações. 30 milhas. Os anos jogados fora passaram por sua mente. 20 milhas, 10 milhas, 5 milhas. Por fim, a casa pode ser avistada. Ele se sentou incrédulo. O carvalho estava coberto por tiras de tecido branco, agitadas fortemente com o vento. Ele se levantou, pegou sua mala e se preparou para sair na estação. A árvore, é claro, representa a cruz. Com os braços estendidos e cobertos de inúmeras promessas de perdão, ela chama o pecador arrependido para casa. Que recepção na casa do Pai! Que perdão sem limite quando o perdido se encontra. O caminho para a bênção consiste em buscar o Senhor e deixar o pecado. Quem se converte ao Senhor verá que Ele é rico em compaixão e perdão. Os homens não devem julgar o Senhor segundo seus próprios pensamentos e seus caminhos. Ele pensa e age de forma que transcendem, ou seja, Deus age e pensa de forma que transcende tudo que o ser humano jamais poderia imaginar. O exemplo supremo é o plano da salvação contido no Evangelho, que depende inteiramente da graça de Deus e não abre o espaço para o salvo se gloriar em seus próprios esforços. Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. As palavras divinas são tão irresistíveis e eficazes quanto a chuva e a neve. Nem mesmo todos os exércitos do mundo são capazes de detê-las, e elas cumprem seus propósitos. A palavra de Deus sempre atinge seu alvo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a destinei. Aqueles que buscam o Senhor deixarão a terra do cativeiro com alegria e farão a jornada para casa em paz, porque Deus
amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Espero que você, que é um pecador perdido, possa ser achado pela graça de Deus e salvo por esta pessoa que morreu por nós, crendo nele. Esses versículos finais que citei estão em João capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você será salvo hoje, agora.